Então, pessoal, nós já vimos os princípios, os fundamentos de utilização da inteligência artificial na pesquisa científica. E aí, hoje, nessa aula, nós vamos aprender a como utilizar as ferramentas de inteligência artificial de forma eficiente, né? Que isso é um dos maiores problemas que existe. Eu já vi muita gente utilizando ChatGPT, DeepSeek e outras ferramentas de inteligência artificial, mas utilizando de forma incorreta. E aí muitas vezes a pessoa gera respostas que não são adequadas, respostas erradas ou respostas que não são satisfatórias. E muitas vezes isso acontece porque você não está perguntando adequadamente. Então hoje nós vamos aprender o que a gente chama de engenharia de prompt, né? Parece um nome complicado, mas não é, tá? O que é engenharia de prompt? Gente, engenharia de prompt nada mais é do que aprender a perguntar de forma correta para obter as melhores respostas da inteligência artificial, tá? E aí no fim dessa aula, o objetivo aqui é que vocês consigam perceber, né, como que é que você pode transformar, né, o seu processo de escrita, de pesquisa, né, de organização de ideias utilizando a inteligência artificial, tá ok? Então isso é muito importante, né? Com certeza, né, eu gosto sempre de começar essa aula fazendo essa reflexão, né, de que não é suficiente você ter a ferramenta, isso é importante. Não é suficiente você ter a ferramenta, você precisa saber utilizar a ferramenta, né? Isso é verdade em qualquer área da ciência. Então, por exemplo, não adianta você ter um estetoscópio e não saber escutar corretamente, né? Vocês devem concordar comigo. Não adianta eu ter um computador se eu não sei mexer no computador. Então, não adianta você ter à disposição ferramentas de inteligência artificial que vocês conseguem fazer muita coisa se você não utiliza adequadamente. E um dos maiores problemas hoje, né, é a não utilização dessas ferramentas de inteligência artificial generativa da forma correta. E aí quando você utiliza essas ferramentas, né, que é uma ferramenta poderosa, mas não sabe perguntar, ela vai gerar respostas vagas, respostas erradas, respostas enganosas. Então, você tem que ter muito cuidado. E aí a engenharia de prompt, ela pode auxiliar nisso. Ó, vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Eu fiz uma pergunta, isso daqui é no ChatGPT, eu fiz uma pergunta aqui, ó. Escreva uma introdução sobre a influência de diabetes na gravidade da Covid-19. E aí ele fez aqui, ó, ele fez a introdução né, sobre a influência da gravidade. Vamos supor que isso aqui seja uma introdução para o projeto de TCC de vocês, né? Aí ele falou: a interseção entre diabetes e gravidade da Covid tem se mostrado um tema de grande importância na pesquisa médica, blá blá blá. E aí ele faz aqui. Eu queria que vocês analisassem isso daqui e vocês me dissessem, né? Vocês me dissessem agora, né? O que vocês acham dessa introdução? Ela é uma introdução boa? Ela é uma introdução ruim, né, para um texto de projeto científico? O que vocês acham em relação a essa introdução, né? Bom, gente, quem respondeu que a introdução estava ruim, de fato, essa introdução ela está ruim. Ela está ruim porque ela não segue o princípio da escrita de uma introdução acadêmica. A gente vai ter uma aula sobre isso, que eu vou explicar para vocês como que você estrutura uma introdução de um projeto, de um artigo científico adequadamente. Por isso que eu disse que não é suficiente você utilizar a ferramenta se você não sabe o princípio daquilo que você está querendo que a ferramenta ajude você a fazer, tá bom? Então isso daqui é muito importante, tá? Então, se eu quero pedir para ela escrever ou ajudar a escrever uma introdução sobre para um projeto de pesquisa, eu tenho que dar contexto para ela, eu tenho que explicar para ela como que ela deve escrever eu tenho que auxiliar, falar como que ela deve escrever essa introdução, tá bom? E aí entra o que a gente chama de engenharia de prompt. Então, o que é essa engenharia de prompt? Engenharia de prompt nada mais é, como eu falei, é uma técnica, né, que busca estruturar perguntas para obter respostas mais úteis, mais eficientes e mais confiáveis da IA. Então,
a qualidade da sua resposta, ela vai depender da qualidade da sua pergunta, do seu comando. Então, se você dá um comando ruim, você pode ter uma resposta ruim. Se você der um comando bom, a sua resposta ela vai melhorar exponencialmente, tá? Então, isso é muito importante. Então, a engenharia de prompt, ela serve justamente para isso, para você não receber respostas genéricas, né? Você vai receber, se você faz uma pergunta com clareza, com contexto, com objetivo, a sua resposta ela vai ser muito melhor, né? E como é que você faz isso? Como que você pode estruturar uma pergunta de forma eficiente? Bom, né? Como eu falei para vocês, eu tenho estudado, mexido em inteligência artificial ao longo desses 2, 3 anos aí, quase 3 anos aí, desde que surgiu a inteligência artificial, se popularizou a inteligência artificial generativa. E aí, em cursos, leituras, né, o que é que eu tenho identificado, né? Que na hora de construir, gente, na hora de construir a pergunta, o comando de vocês, que a gente chama de prompt, tá? A gente chama de prompt o comando. Na hora de construir, é importante dar contexto para ele. Por quê? Porque a IA, ela pega, como eu falei, um banco de informação geral, generalista, né? Um banco muito grande, que não entende o seu contexto. Então, na hora de você elaborar a sua pergunta, você, primeiro, dê uma identidade para ela, né? Diga para a IA assumir um papel, como por exemplo, assuma o papel de um cientista experiente, assuma o papel de um médico cardiologista, assuma o papel de uma médica endocrinologista. Você vai pedir para ele assumir o papel, porque aí ele vai afunilando as especificidades. Aquela generalidade ela vai começando a se afunilar. Depois você tem que dar um objetivo. Diga para você o que é que você quer com a resposta. Qual é o objetivo, né? Depois você vai detalhar. Isso aqui é muito importante. Você vai detalhar exatamente o que deve ser feito, né? Como que... Você não vai dizer somente o que você quer. Você tem que dizer o que você quer e como que você quer, né? Eu quero uma introdução, eu quero uma introdução com 3 parágrafos, eu quero nessa introdução que você siga o método de escrita XYZ, né? Eu quero que você comece falando da temática de forma geral, apresente o que já existe sobre essa temática, apresente a lacuna, fale quais são as hipóteses e depois o objetivo. Você tem que dar informações. Quanto mais contexto você der, né, melhor vai ser a sua resposta. Depois você pode pedir o estilo. Nem sempre você precisa usar todos esses parâmetros. Vai depender muito de qual é a resposta, né? Depois você pode dizer o estilo, né? Você vai precisar, por exemplo, que o texto ele seja mais formal, vai ser um texto criativo, você quer algo mais didático, dependendo da situação, né? Você vai dizer, né, qual é o formato. Eu quero formato em tópicos. Por exemplo, para introdução, eu não gosto de pedir que ela faça a introdução para mim. Eu peço tópicos, para eu ter ideia de como construir os meus parágrafos, para não cair naquela armadilha que eu falei para vocês, de pegar textos prontos da IA, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Então tem que ter muito cuidado. Geralmente eu peço tópicos. Olha, estruture eu quero uma introdução e estrutura em tópicos. Isso aí serve muito para tirar aquele problema, né, da página em branco, né, que a gente fica ali parado na frente do computador e não tem para onde sair, né, não sabe como começar, como iniciar o processo de escrita. Então, pode pedir tópicos, pode pedir um resumo, pode pedir uma introdução com 3 parágrafos, diga para ele qual é a estrutura, né? Se você quer um texto fluido, se você quer um texto em tópicos, você tem que dizer isso. Depois, você... Se possível, se tiver referência, isso é muito bom, você pode dar referências para ele. Eu queria estruturar um texto, dá o trecho do texto que você quer estruturar. Ou, eu queria fazer um parágrafo a partir desse artigo. Anexe o artigo para você ter mais precisão e você já ter uma informação mais direcionada para uma referência que você já está utilizando, tá bom? Então, gente, veja essa diferença quando você tem um prompt simples e um prompt bem estruturado.
Se em vez de você dizer aquilo que eu perguntei anteriormente, escreva uma introdução sobre a influência da diabetes na gravidade, se você falasse assim, atue como um cientista experiente no campo de estudo da epidemiologia da Covid, sua tarefa é escrever um background é a mesma coisa de introdução, para um artigo científico utilizando o modelo CAS. Modelo CAS é um modelo de estruturação de introdução. Existem vários modelos, esse é um dos modelos, né? A partir dos resumos, o texto deve estabelecer um contexto. Eu estou dizendo para ele o que ele deve fazer. Eu disse o objetivo e depois disse como que deve fazer. Tem que ter um contexto, identificar a lacuna, apresentar a questão, justificar a importância. Eu disse para ele o formato, olha, eu quero o texto fluido, sem sentenças, né, entre as sentenças e os parágrafos, criando conexão. Então, eu disse para ele exatamente como que eu quero essa informação, tá? Então, e aí, esse prompt eu coloco lá. Vejam aqui o que aconteceu quando a gente coloca esse prompt diferente. Então, quando a gente coloca quando eu coloquei esse prompt, olha, percebam que o formato da introdução mudou, né? O formato ele está bem mais parecido com uma introdução de um projeto ou de um artigo científico. Mas isso só aconteceu porque eu dei um contexto para ele. Eu especifiquei o meu prompt. Então, o primeiro passo não é o único. O primeiro passo é você elaborar um bom prompt, um bom contexto, dê contexto para ele. Eu queria que vocês me dissessem aqui, vocês faziam assim, né? Ou vocês faziam de outra forma, né? Esse formato, né? Então coloque aqui, né? Como que vocês faziam, se vocês já faziam dessa forma com esse contexto ou não, tá bom? E aí, gente, é isso. Só que fazer um bom prompt é só o começo, tá bom? Somente um prompt, hoje a gente sabe que fazer somente um prompt ele não é suficiente. Por isso que eu digo que essa inteligência artificial ela não substitui você. Por quê? Porque só você entende o contexto da sua pesquisa, do seu estudo, né? Então, sempre você vai estar precisando de você para dar assistência e estar direcionando ela. Então, esse prompt que eu falei é somente um prompt inicial. Depois você tem que ir lapidando isso, né? Você tem que ir estruturando para ter respostas cada vez mais úteis, mais inteligentes. E como que você vai fazer isso? Bom, você pode fazer isso, né, através disso daqui que eu chamo técnicas avançadas de prompt. Depois que você faz a primeira pergunta, aquela pergunta bem elaborada, você não pode ficar somente nessa resposta. Você tem que ir, você vai analisar isso, e aí você vai verificar se ela está de acordo com aquilo que você quer. Se não estiver de acordo, você vai pedir para ele refazer e fazer várias vezes, né? Ou você vai modificando, eu faço isso, você vai modificando manualmente ou dando comandos. Olha, tire esse parágrafo, acrescente essa informação, retire essa informação, que aí ele vai lapidando e vai melhorando, adaptando ao que você quer, ao seu estilo. Mas isso só acontece se você sabe o que você está fazendo. Se você não souber o que você está fazendo, isso não vai acontecer. Então você vai dizendo, né, o que você vai fazer. Depois, né, fazer análise crítica simultânea, é isso que eu estou dizendo. À medida que você for pedindo para ele construir textos, ideias, tópicos, você já vai fazendo essa análise crítica. Peça, você pode pedir para a própria IA fazer isso, mas é importante que você faça isso. Vê se realmente tem lógica, se segue o estilo acadêmico, se as informações estão lá, realmente são baseadas na evidência científica. Então você tem que fazer essa análise. Depois, fazer uma análise comparativa, né? Então você pode pedir diferentes versões, geralmente ele me dá diferentes versões. A partir dessas diferentes versões, eu junto e crio a minha versão a partir do meu estilo. E aí é importante que vocês façam isso também, tá? É importante você fazer isso. Uma coisa que eu acho interessante, dividir tarefas, quebrar tarefas. Não pedir para ele, tipo assim, escreva o meu projeto de TCC. Ele não vai fazer isso. Você pode pedir para ele te auxiliar em etapas.
né? Ó, me ajude a... Tô sendo simplista, né? Mas vocês já sabem como criar um prompt, né, eficiente. Então, me ajude a determinar minha área, me ajude a definir meu tema, me ajude a definir minha pergunta. E depois, eu queria, ajude a definir a introdução. Eu queria que você corrigisse essa introdução. Você pode corrigir parágrafo por parágrafo, depois você pode corrigir a introdução como um todo. Você vai dividindo por etapas, porque a resposta é muito mais eficiente quando você faz isso. Se você tem uma base de apoio, se você tem referências para te ajudar a fundamentar o teu prompt, você vai ter uma resposta mais eficiente, né? Então você pode colocar um DOI, você pode colocar um link de um artigo, você pode anexar o artigo para aquele texto, os tópicos que você está querendo se basear nesse artigo científico, tá bom? Outra coisa, né? Busque sempre aprender, gente. Isso é muito importante, tá? Você está utilizando a inteligência, mas busque sempre aprender, né, com as informações. Eu gosto muito de aprender, por exemplo, como que ele estrutura para dar maior clareza, links entre textos, mas você pode aprender sobre a sua temática, né, para você não ficar dependente da IA. Hoje no ChatGPT, vou mostrar depois para você, tem um modo que é o modo de aprender, onde ele não te dá a resposta logo direta, ele vai te direcionando para você encontrar a resposta. Isso é muito bom, né, para você mesmo aprender. E por último, utilize a sua linguagem. Você tem que utilizar uma linguagem autoral. O ChatGPT ele tem uma linguagem generalista, padrão, é igual para todo mundo. Hoje, se eu recebo um texto escrito que fez um Ctrl+C, Ctrl+V da IA, eu consigo identificar. E eu não preciso colocar nesses revisores, né, verificadores de IA. Por quê? Porque a gente sabe que o aluno ele tem um estilo de escrita, depois a gente olha, tá com esse estilo diferente, então a gente já percebe que ele fez utilizando alguma ferramenta. Então, depois que a ferramenta te der esse texto, né, coloque o texto com a sua linguagem, tá bom? Então, resumindo essa aula de hoje, né, é importante destacar que a engenharia de prompt, tá bom? É uma ferramenta, né, uma área muito importante para você estar melhorando as suas perguntas, para você ter cada vez respostas mais eficientes. Então, quanto melhor, quanto mais vocês dominarem isso, a engenharia de prompt, mais clareza, mais eficiência você vai ter na construção do seu projeto de TCC e do seu TCC.